Então vamos falar de taxas um pouquinho, nossa segunda espécie tributária. Então, bom, a rigor, pessoal, todas as atividades do Estado poderiam ser remuneradas por impostos, mas se entendeu que a taxa é um tributo que tem uma certa justiça fiscal, assim, porque a taxa é cobrada, como já falamos aqui e vou repetir, em razão de um serviço público que é prestado ou colocado à disposição em favor do cidadão, certo? Esse serviço público tem que ser específico e divisível, ou seja, você consegue identificar perfeitamente quem se beneficia desse serviço público e o quanto se beneficia desse serviço público. Serviço público específico e divisível, ou seja, você identifica quem se beneficia e o quanto se beneficia. E também a taxa pode ser cobrada em razão do exercício do poder de polícia prestado a determinada pessoa, em favor de determinada pessoa. Então, quando eu falo em poder de polícia aqui, é a polícia administrativa, né? O poder de polícia administrativa, não é essa polícia judiciária, polícia civil, polícia militar, polícia federal. Mas vamos depois falar um pouco de mais com calma sobre o poder de polícia. O importante nesse momento é a gente entender que a taxa ela tem um certo caráter contraprestacional. Ela tem um sinalagma, tá? Ela é bilateral. A fazenda faz alguma coisa para o contribuinte paga. A administração pública paga o tributo porque de alguma forma está se beneficiando ou de um serviço público ou de um poder de polícia. Por que tem uma certa justiça fiscal a taxa? Porque, bom, aquele serviço público, aquele poder de polícia, ele teve um custo. E é razoável que quem ensejou esse custo pague por ele. Se fosse pelos impostos, né, alguém que não se beneficiou daquele serviço público ou daquele poder de polícia estaria custeando em favor de um terceiro. Por exemplo, gente, eu pago o IPVA. Todo ano pago o IPVA. A gente já viu que o IPVA, 50% é repartido para os municípios, né, onde houve um emplacamento. Só que 50% o Estado vai gastar como ele quiser. Se ele quiser, por exemplo, asfaltar uma rua no município de Volta Redonda, com dinheiro do meu IPVA, ele pode, certo? Quem está se beneficiando é a pessoa de Volta Redonda, mas o imposto ele é arrecadação desafetada, tá? Não tem nenhum problema. Mas se, por exemplo, ele estiver fazendo uma coleta de lixo, normalmente coleta de lixo é atribuição municipal, tá? Mas só para a gente ter um exemplo. Vamos supor que o Estado do Rio esteja... Não precisa disso não. Vamos pensar na taxa judiciária, tá? Taxa judiciária é taxa mesmo. Qual o serviço público que é prestado? Serviço de prestação jurisdicional. Tudo bem? Vamos supor que não houvesse a taxa judiciária, que toda a atividade judiciária fosse custeada pelos impostos, tá? Isso é possível? Teoricamente é possível. A gente teria que pagar mais impostos, né? Mas vamos supor que, então, para o custeio da taxa judiciária, o IPVA, em vez de ser 4%, aliás, para o custeio do serviço judiciário, né, em vez de ser 4% de IPVA, fosse 8%. Então, o meu IPVA de Niterói estaria custeando o serviço público de prestação jurisdicional prestado pelo Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, ao cidadão lá de Varriçai, de Aperibé,
de Campos, né? De Volta Redonda, de Resende. Bom, possível isso é, mas percebam que é mais justo que essa pessoa pague pelo serviço, né? Então a taxa ela tem esse caráter de justiça fiscal. Aquele que gera despesa para o Estado, ele está de alguma forma remunerando o Estado por essa despesa e não fazendo com que essa despesa seja compartilhada entre todos aqueles que pagam impostos. Tá? Essa é a lógica da taxa. A taxa ela tem fundamento constitucional no artigo 145, inciso 2 da Constituição, que vai dizer: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: 1. Impostos. 2. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Tá? Então, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Esse é o fundamento constitucional, 145, inciso 2. Mas vale a pena vocês pegarem 145, inciso 2, fazer uma remissão ao artigo 77 da Constituição. E no artigo, 77 do CTN, desculpem, pessoal. Dor de cabeça aí tá braba, tá? Então, tô tendo que conciliar. Tá difícil. Para mim já é difícil normalmente, mas com dor de cabeça é pior. Mas vai dar certo. 77 do CTN, tá? Então, faça uma remissão do 145.2 para o 77 do CTN. E do 77 do CTN, faça uma remissão ao 145, inciso 2 da Constituição. Remissão cruzada, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler o artigo 77 agora do CTN para vocês. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, aqui a gente tem algumas informações importantes, tá? A primeira é que a taxa pode ser cobrada por todos os entes federativos: União, Estado, Distrito Federal e municípios. A segunda informação é que a taxa ela vai ser cobrada, a competência para instituir a taxa está relacionada à atribuição que aquele ente federativo tem em relação à prestação de serviço e a poder de polícia. Tudo bem? Então, por exemplo, quem tem atribuição para cuidar de atividade aeroportuária? Aeroportos. A União. Então, se tiver alguma taxa relacionada, de poder de polícia relacionada à atividade aeroportuária, ela só pode ser cobrada pela União. Tá? Tem uma taxa que está sendo muito questionada, vou até falar para vocês daqui a pouco, mas só para vocês saberem. A taxa de incêndio. Quem é que tem competência para ter bombeiro, pessoal? Corpo de bombeiros. Pela Constituição, são os estados. Os estados que têm que ter corpo de bombeiros. Tá? Então, a taxa de incêndio, ela é estadual. Tem que ser estadual. Tem uma polêmica aí porque a taxa de incêndio não é específica e divisível. É um serviço chamado útil universo. Depois a gente vai entrar nesse mérito. Só estou querendo falar de competência para cobrar taxa. Quem tem a competência ou a atribuição constitucional para a limpeza urbana? São os municípios. Então, quem é o único ente que pode cobrar taxa de coleta domiciliar de lixo? Municípios.
Lembra que eu falei disso quando fiz a crítica do Hugo de Brito Carvalho? Aquela classificação de competência privativa, competência comum, competência residual, competência extraordinária, lembra? E eu falei que para o Hugo de Brito Machado tudo era competência privativa. Eu dei uma palhinha sobre isso naquela ocasião, tá? Então, a atribuição para cobrar a taxa, a competência para cobrar a taxa é daquele ente federativo que tem atribuição constitucional para o exercício daquele poder de polícia ou daquele serviço público, certo? Então, por exemplo, todos os entes federativos têm atribuição para cuidar do meio ambiente. Então, todos podem cobrar uma taxa ambiental. Só que, é claro que o município de Niterói não pode cobrar uma taxa ambiental pelo turismo na Amazônia, certo? Provavelmente quem tem atribuição constitucional para cuidar da Amazônia, que ultrapassa diversos estados, é a União. Só ela pode cobrar, então, a taxa ambiental de preservação turística da Amazônia, sei lá. Entenderam? Então, isso é um ponto importante. Ficou claro isso, pessoal? Hein? Ficou? Bom. Então, voltando aqui para o 77, as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, podem ter dois fatos geradores à taxa, ou a prestação de serviço público específico e divisível, tá? Ou o exercício regular do poder de polícia. Então, aí a gente tem taxa de serviço e taxa de polícia. São dois tipos de taxa. Taxa de serviço e taxa de polícia. Certo? Antes de falar assim especificamente sobre cada uma dessas espécies, né, a taxa de serviço e a taxa de polícia, eu queria ressaltar uma outra característica das taxas. Essa característica a doutrina tem chamado de referibilidade. As taxas têm a característica da referibilidade. O que significa referibilidade? Significa que o valor que é cobrado pela taxa deve guardar alguma proporção com o custo da atividade estatal relacionada ao serviço público ou ao poder de polícia. O valor cobrado pela taxa tem que ter alguma referência, alguma proporção com o custo daquela atividade estatal na prestação de serviço público ou do poder de polícia. Então, por exemplo, para a taxa de coleta domiciliar de lixo, é razoável que os bairros que fiquem mais próximos ao aterro sanitário tenham um custo mais baixo, porque vai gastar menos combustível com caminhão, etc. Né? Então, naqueles bairros, provavelmente a taxa vai ter um valor mais baixo. Nos bairros mais distantes, que demandem uma coleta noturna, em que o gari vai receber o adicional noturno, nesses bairros é razoável que a taxa de coleta de lixo seja mais alta, certo? Porque deve haver uma referibilidade, deve haver uma equivalência, não exata, mas pelo menos próxima do custo da atividade e o valor que é cobrado pela taxa. Tudo bem? Isso quer dizer que a taxa, ela não tem uma aplicação da capacidade contributiva como dos impostos. Por exemplo, tem uma pessoa que é milionária, por exemplo, pessoa que é milionária, tudo bem, é milionária, mora na Praia de Caraí, tem uma cobertura na Praia de Caraí, que vale 10 milhões de reais, certo? Tem a cobertura, e ela é vizinha no mesmo prédio, aliás, no prédio do lado. O prédio do lado é de apartamentos de um quarto apenas, tudo bem?
de um quarto e prédio, todo apartamento na praia de Cari é caro, né? Mas a pessoa, por exemplo, mora num apartamento de 800 mil reais. O outro mora num apartamento de 10 milhões de reais. Mas acabam produzindo a mesma quantidade de lixo e um coloca o saco de lixo do lado direito da rua, outro do lado esquerdo, entendeu? O caminhão gasta a mesma coisa para pegar os dois sacos de lixo, da pessoa milionária e da pessoa de classe média. Então o valor da taxa vai ser o mesmo, certo? A taxa não pode ter a mesma base de cálculo dos impostos, porque os impostos olham para a capacidade contributiva revelada pela riqueza exteriorizada, enquanto a taxa está olhando para o custo daquela atividade, entendeu? E não para a riqueza que foi revelada por aquele contribuinte. Entenderam isso? É o custo, isso é referibilidade. Isso significa que não se aplica o princípio da capacidade contributiva às taxas? Não. Não significa isso. Na realidade, se aplica sim. Como é que se aplica o princípio da capacidade contributiva às taxas? Por exemplo, a Constituição determina que o hipossuficiente não vai pagar taxa judiciária. Essa é uma aplicação do princípio da capacidade contributiva. Está lá no artigo 5º da Constituição. Hipossuficiente não paga taxa judiciária. Acesso à justiça. Beleza? E o Supremo tem um julgado, falei para vocês desse julgado, da taxa da CVM, quando a gente estudou capacidade contributiva, que dizia que as empresas de grande porte vão pagar uma taxa de fiscalização daquela CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, né, maior do que as empresas de pequeno porte, que têm um capital aberto. E o Supremo expressamente aplica o princípio da capacidade contributiva às taxas. Certo? É claro que também tem uma referibilidade aí. Por quê? Porque a empresa de grande porte vai demandar mais custo para sua fiscalização. A empresa de pequeno porte, menos custo. Então tem referibilidade também. Tá vendo? Mas a capacidade contributiva se aplica de forma diferente. Tá? Bom, onde é que está essa história de que a taxa não pode ter mesma base de cálculo de imposto? Artigo 145 da Constituição, parágrafo 2º. 145 da Constituição, parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo próprias de impostos. Tudo bem? Aí vocês vão pegar esse artigo e fazer uma remissão ao 77, parágrafo único do CTN. E no 77, parágrafo único do CTN, faça uma remissão ao 145, parágrafo 2º da Constituição. 77, parágrafo único do CTN. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondam a impostos, nem ser calculada em função do capital das empresas. Tá? Mesma redação praticamente. Agora, isso significa que a taxa não possa utilizar algum elemento da base de cálculo dos impostos? Não, não significa isso. Por exemplo, como é que se calcula o IPTU, gente, de um imóvel? Qual é a base de cálculo do IPTU? É o valor de mercado daquele imóvel. Aquele valor de mercado é riqueza exteriorizada, certo? Então, como é que se calcula o valor de mercado de um imóvel? Bom, você pega o tamanho do imóvel, a área do imóvel, pega a localização, pega se ele está próximo de uma comunidade perigosa ou não, se ele é de frente, se ele é de fundos. Tem vários critérios para se calcular o valor venal de um imóvel. Tá? Entre esses critérios, o tamanho do imóvel é um critério.
A área do imóvel, certo? Na taxa de coleta de lixo, por exemplo, se adota como critério também o tamanho do imóvel. Porque se entende que um imóvel muito grande, ele junta mais poeira, certo? Então, produz mais lixo o imóvel grande, só por conta disso. Então, tem sentido que uma das variáveis para calcular a taxa de coleta de lixo seja a área do imóvel. Então, o Supremo entende que o que não pode haver uma identidade entre a base de cálculo do imposto e a base de cálculo de taxa, justamente por conta da referibilidade. Mas que não é vedado se utilizar um ou mais elementos da composição de base de cálculo de impostos para se formar a base de cálculo das taxas, tá? E existe até súmula vinculante em relação a isso, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se é 19, deixa eu ver. Súmula vinculante 29. É constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Entenderam? Não pode haver uma integral identidade, mas pode pegar um elemento ou outro. Súmula vinculante 29.